internautas, dando sequência ao Pergunte ao Candidato, estamos hoje na redação do Diário do Vale com o candidato Eduardo Guedes, o Dudu do PMDB de Itatiaia. Bom dia, candidato. Bom dia, Libânia. Bom dia aos amigos internautas. Vamos à sequência, a primeira pergunta. Candidato, a primeira pergunta vem da Vila Magnólia. A Vila Magnólia sofre com o descaso do governo. Somos sempre deixados de lado em situações de assistência básica. Quero saber do candidato Dudu o que ele vai fazer de concreto na nossa região. Eu quero deixar para toda a comunidade da Vila Magnólia uma mensagem de esperança. Esperança porque nós sabemos realmente dos problemas da Vila Magnólia. Vila Magnólia, uma comunidade que carece realmente de ter obras simples, como a área de lazer, que infelizmente ainda hoje aquela comunidade não tem. Uma comunidade que sofre, com a questão do transporte público. Nós precisamos realmente ampliar, nossas linhas de ônibus circular na nossa cidade e contemplar também Vila Maia e a Vila Magnólia, e da mesma forma reurbanizar toda a Rua Bom Jesus Santana, em que a população daquela comunidade sofre muito em épocas de chuva e até mesmo em outras épocas, onde alaga e esgoto retornam para a casa dos nossos moradores. Então a mensagem que eu quero trazer hoje para a Vila Magnólia e para toda a cidade de Itatiaia é uma mensagem realmente de esperança que nós vamos saber priorizar aquilo que é importante para a Vila Magnólia, porque não serei eu, do prefeito, que direi quais serão as emergências, e sim a nossa população, porque nós precisamos de fato entender que quem tem que estar na frente é sempre o povo é que está em primeiro lugar. A segunda pergunta vem do Jardim Itatiaia. Itatiaia está precisando de mudanças urgentes. Quais serão as prioridades do governo do senhor se for eleito? Realmente, Itatiaia hoje precisa de medidas urgentes. Medidas urgentes, Libânia, em todas as áreas. E a principal é a área de saúde. A área essa que nessa interinidade à frente do município, de aproximadamente 2 meses, nós já temos buscado transformar. Onde nós tínhamos uma MOL parado há mais de 2 anos e colocamos para funcionar, onde as ultrassonografias voltaram a ser realizadas dentro do nosso hospital. Estamos concluindo realmente com primor as obras do centro cirúrgico que também estavam paralisadas, e da mesma forma a nossa maternidade, onde vai voltar agora a nascer realmente itatiaense. Mas nós sabemos que as urgências estão em todas as áreas. E essas urgências, pelos mandatos que tenho, e graças a Deus por ter sensibilidade realmente com o anseio da população, nós sabemos priorizar. Várias questões precisam ser feitas na nossa cidade, mas nós temos que ter esse senso, o senso de urgência da população. Nós temos urgência hoje na educação, falta vaga nas creches, faltam salas de aula, faltam qualificação para o nosso jovem, que hoje vê a oportunidade de emprego embora pela rodovia Presidente Dutra, os ônibus que transportam os funcionários para nossas empresas de outras cidades. Nós precisamos ter uma prioridade em resgatar realmente a cidade de Itatiaia. Eu não tenho dúvida, o meu plano de governo é um plano de governo muito simples, mas um plano que vai ser realmente executado. Não tem mirabolâncias, mas tem justamente essas urgências que tanto afligem a nossa população. E muitas urgências têm uma demanda financeira para ser cumprida, mas outras urgências só demandam de uma coisa, que é vontade para fazer. E o que falta nos outros sobra em mim, que é vontade de fazer pelo povo de Itatiaia. Terceira pergunta vem da Vila Niterói. Quais medidas preventivas o candidato Dudu pretende tomar para que desastres em tempos de chuva não destruam casas como costuma acontecer? O princípio de tudo isso está na prevenção. Nós temos que ter um plano realmente junto à nossa defesa civil para que possamos prevenir. E o principal fator disso é justamente evitar o que hoje vem ocorrendo, o que hoje vem acontecendo realmente na nossa cidade. Nós não podemos ter, e é pertinente, porque não é só na Vila Niterói, mas em várias outras localidades, onde obras simples evitariam desastres e principalmente evitariam que o poder público fizesse um desembolso maior para poder resolver realmente esse problema. Hoje nós temos, de onde vem a pergunta, que é na Vila Niterói, uma grande preocupação, onde foi feito numa empresa em frente uma canalização de um lado e a água vai para a Vila Niterói, onde foi feita uma avenida industrial e a água caminha para a Vila Niterói. Já estamos trabalhando para tomar providências para fazer o desvio dessa água, para que a população não continue a sofrer. Da mesma maneira, há anos no centro da cidade,
Da mesma maneira, há anos, na localidade de Penedo e em outros locais também, onde aconteceu desabamento, muito barranco, em áreas que se tivesse sido feito um bueiro, uma boca de lobo, tivesse feito desvio da água, a água não ficaria ali infiltrando naquela área e não aconteceria, além do prejuízo às famílias, também o prejuízo a todos nós, enquanto moradores de Itatiaia, que com valor muito menor de uma obra preventiva, teremos agora que ter um custo muito mais elevado para fazer uma obra corretiva. A quarta pergunta vem da Nova Conquista. A cidade de Itatiaia é sempre valorizada e conhecida pelo Parque Nacional, mas outras localidades também merecem atenção e têm potencial para turismo e cultura. A minha pergunta para o Dudu é sobre propostas para valorizar toda Itatiaia, que pode até mesmo melhorar a economia. Essa pergunta é muito boa. Nós falamos hoje na cidade de Itatiaia no crescimento industrial que tem na cidade. Mas nós, além da geração e qualificação das pessoas, para que possamos ter esse emprego para a cidade de Itatiaia, para o morador de Itatiaia, para o jovem de Itatiaia, nós precisamos realmente valorizar toda a cidade. Nós temos hoje o nosso Parque Nacional, nós temos hoje Penedo, nós temos hoje a nossa região serrana de Maromba, Maringá, dos nossos vales. E nós precisamos ofertar para toda a cidade de Itatiaia questões do turismo e de cultura. Nós temos na Nova Conquista uma lagoa maravilhosa que precisa realmente se tornar um atrativo, tanto turístico quanto para o morador da nossa cidade. Da mesma forma, uma lagoa muito bacana, maravilhosa, lá na Vila Maia. Então nós precisamos valorizar realmente o nosso cidadão. Nós temos um parque nacional hoje, mas nós temos uma estrada completamente esburacada que prejudica toda a população de Itatiaia e também os nossos turistas. É uma estrada federal, sim, é federal, mas o município precisa fazer intervenções com urgência, porque é uma estrada de suma importância para o cidadão, para o morador de Itatiaia e também para os nossos turistas. Então essa integração de realmente valorizar todas as áreas da cidade, com isso nós vamos valorizar o nosso comércio, com isso nós vamos valorizar a economia local, o dinheiro vai circular na cidade de Itatiaia. Nós temos que ter, de fato, uma cidade para nós, para o itatiaense. Certo. A quinta pergunta vem no centro. Como o senhor disse que conhece de perto a realidade do funcionalismo público, o que fará para melhorar nossas condições de trabalho e salário? Eu não só conheço de perto, é muito além disso. Minha mãe é servidora pública há 34 anos, é servente concursada da Secretaria de Educação. Eu sou inspetor de disciplina concursado da Secretaria de Educação. Então, diferente de falar que eu conheço de perto ou que eu imagino, eu não imagino. Eu vivo isso todos os dias. E quero aproveitar essa oportunidade e dizer justamente, para os nossos servidores públicos, que nós precisamos fazer uma política realmente voltada para o nosso servidor. O nosso servidor há muito tempo precisa ter garantias de salário feitas através de um plano de cargos e salários. Inclusive hoje, as concessões de benefícios já existentes, nós não podemos deixar que o nosso servidor fique à mercê de entra um governo, faz isso, entra outro governo, muda tudo. Nós precisamos ter as garantias do nosso servidor baseadas em lei, para que independente do governo que esteja, o nosso servidor não possa ficar à mercê da vontade de ninguém, não fica à mercê da vontade de Dudu, não fica à mercê da vontade de outras pessoas. Muito pelo contrário. Então, o nosso projeto é realmente implantar o plano de cargos e salário para os nossos servidores, implantar o plano de cargos e salários de maneira a garantir, dentro da lei, os direitos do nosso servidor público, que há anos vem sofrendo. E garantir direitos do servidor, o que o nosso servidor quer é a sua garantia de salário, de reconhecimento, de valorização, mas também a garantia de condições de trabalho. Nós precisamos dar condições para os nossos servidores públicos, coisa que infelizmente os nossos servidores reclamam. Os servidores do município de Itatiaia, eu costumo dizer que é a categoria que eu considero são os melhores servidores públicos do estado do Rio de Janeiro, porque são pessoas que querem um plano de cargo, salário e valorização, mas querem também melhores condições de trabalho para poder ofertar ainda um trabalho ainda melhor para o nosso cidadão, para o nosso município. Então eu quero deixar essa mensagem de esperança para os nossos servidores e dizer que realmente eu reconheço e sei, não só por ser servidor, por ter uma mãe servidora, mas por saber da importância do servidor público na vida de uma cidade, em especial na vida de Itatiaia. E agradecer aos nossos servidores pela rica colaboração que já tem feito, mesmo com salário defasado e faltando condições de trabalho, que tem feito os moradores de Itatiaia. A próxima pergunta vem da Vila Paraíso.
O candidato sabe como está a situação das contas públicas do município para já ter noção do que poderá fazer ao assumir o governo e ser eleito? Tenho total noção das contas públicas e por isso eu sempre friso que nós vamos realmente priorizar e ver as urgências. Conta é questão de matemática. Então se tem que cortar, nós vamos cortar. Mas como cortar e fazer as obras que precisam ser feitas? Como cortar e fazer plano de valorização dos servidores? Porque nós vamos realmente trabalhar com as prioridades do nosso cidadão. No nosso plano de governo, nós vamos atrás do governo federal, do governo do estado, e vamos conseguir sim trazer recursos e benefícios para a nossa cidade. Mas como eu falei, volto a repetir, o nosso plano de governo, ele é um plano bem simples, mas é um plano simples que foi feito baseado não na minha vontade, não na vontade de um grupo de pessoas de assessoria, muito pelo contrário, foi um plano realmente feito baseado naquilo que eu ouvi ao longo dos meus mandatos na Câmara de Vereadores, ouvi de outros colegas vereadores e principalmente que eu ouvi da nossa população. Então nós já temos realmente noção de onde nós vamos cortar, e pode ter certeza que nós não vamos cortar de áreas importantes, mas nós vamos investir direito, porque a saúde do nosso município recebe uma grande fatia do nosso orçamento, mas nós precisamos saber investir. A saúde preventiva, ela é muito mais barata do que a saúde curativa. Então do que adianta eu pagar 4 mil de diárias para o cidadão na UTI, que nós vamos ter que pagar, é a nossa obrigação, mas se o que levou aquele cidadão a parar na UTI, Libânia, foi justamente a falta de um exame de R$80. Então se investirmos realmente direito, nós vamos economizar. E é isso, essa essência, que graças a Deus nesses 3 mandatos eu tenho, de saber realmente realizar e de querer realizar para o povo de Itatiaia. Certo. A 7ª pergunta vem do Jardim Itatiaia. A educação básica da cidade está precisando de atenção e melhorias imediatas. A minha pergunta para o Dudu é sobre o que fará para investir tanto no lado dos profissionais quanto dos estudantes. Nos lados profissionais, eu já respondi até anteriormente, tendo em vista que nós precisamos ter a valorização realmente de todos os profissionais do município, e não fica de fora, em hipótese alguma, os profissionais da educação, porque a educação, eu não tenho dúvida, que a transformação do nosso país passa pela educação e não é diferente. E nós só vamos contribuir para transformar o nosso país se nós contribuirmos na cidade de Itatiaia, melhorando a educação, para melhorarmos também a nossa cidade. Hoje nós temos realmente atenção imediata nessa questão da educação no município. É uma cidade que infelizmente nós precisamos ampliar a vaga nas creches, nós precisamos construir sala de aula, nós precisamos valorizar os nossos profissionais de educação e da mesma forma nós precisamos ter essa capacidade e esse senso de urgência para isso. Por isso hoje, nessa interinidade, o município de Itatiaia já conta com um secretário de educação, que é o professor Amarildo, que é realmente uma pessoa especialista em querer fazer, é especialista em querer trabalhar. Então esse é o motivo de termos hoje à frente da secretaria uma pessoa que trabalha, uma pessoa trabalhadora e que quer realmente ampliar o número de vagas nas creches, ampliar as salas de aula e principalmente trabalhar para valorizarmos os nossos profissionais. Então daí a importância. E nós sabemos que atitudes de urgências terão que ser tomadas. Hoje em Itatiaia tem-se a prática de aluguéis, inclusive em anexo de creche. E dessa maneira, você alugar algo de emergência, tudo bem, mas tem um período de 4, 5, 6, 7 anos e ainda está tendo essa prática dos aluguéis ao invés da construção, eu realmente não concordo com essa política. E nós vamos realmente implementar em caráter de urgência a ampliação dessas vagas, valorizando sempre os nossos alunos, valorizando sempre a comunidade escolar e valorizando os profissionais da educação. Próxima pergunta vem da Vila Maia. Nós que dependemos da saúde pública não temos o devido atendimento no hospital. A maior dificuldade é em conseguir especialistas. Todos dizem que isso é um problema geral, mas não podemos ficar reféns disso. O que está no plano de governo do candidato para reverter essa situação? Essa pergunta é uma pergunta de suma importância. E é uma pergunta que entra naquilo que eu falei. A demanda hoje de consultas, nós temos uma demanda reprimida muito grande na cidade de Itatiaia dessas consultas. Nós vamos precisar partir realmente para mutirão dessas consultas. E essa consulta com os especialistas já está sendo ampliada hoje.
Só que a demanda ainda é muito grande. Nós precisamos acabar com essa demanda, fazendo esses mutirões dessas especialidades, porque cada cidadão que hoje precisa de uma consulta dessa, ele leva 5, 6 meses para marcar especialista, leva mais 5, 6 meses para marcar um exame, e depois ele tem um diagnóstico de uma doença mais complicada, fica muito mais caro para a cidade, como eu já falei, a saúde curativa. Então, quando de fato nós começarmos a investir nessas consultas, para que se tenha agilidade na consulta, e da mesma forma com o pedido do exame do médico, essa agilidade do diagnóstico, eu não tenho dúvida que nós vamos conseguir contratar mais especialistas, que nós vamos economizar na saúde curativa. E consulta, para mim, já é uma forma de saúde preventiva. Por que uma forma de saúde preventiva? Quanto mais rápido você ter a consulta e o diagnóstico do problema, mais eficaz a chance de cura. E nós estamos falando de duas coisas importantes. A segunda, mais importante, é o financeiro, que você gasta menos. E a outra mais importante, você ajuda a salvar vidas, acelerando realmente o diagnóstico e o tratamento. Certo. E o nosso plano de governo, ele deixa isso muito bem claro. Nós vamos realmente investir nos mutirões dessa consulta, porque quando equacionarmos essa demanda reprimida, aí sim nós vamos ter estabilidade e colocar realmente especialistas nas nossas unidades de saúde. Certo. A penúltima pergunta vem do centro. Como o Dudu pretende sanar o problema de falta de água, que é estranhamente comum em algumas localidades da cidade? Esse problema da falta d'água, ele é um problema que há anos aflige a nossa população. E nós precisamos da primeira coisa. O município fez um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público em relação às questões das captações da nossa cidade. Primeira coisa, nós precisamos regularizar todas as nossas captações, nós precisamos estudar realmente uma maneira de colocarmos em prática nosso plano municipal de saneamento básico, onde entra também essa questão da água, e a nossa população não tenha dúvida. Nós sabemos do grande manancial que nós temos de água na nossa cidade. Nós temos, por exemplo, no Portal de Penedo, um aquífero maravilhoso, que nós já estamos estudando dali, fazer um reservatório de milhões de litros, para que possa ser bombeado para o tratamento e depois distribuído à nossa população do Baixo Penedo. Da mesma forma, nós já temos já estudos bem avançados para que possamos realizar a recuperação das outras captações da cidade de Itatiaia. A captação principal da cidade de Itatiaia sofreu um deslocamento muito grande, com o risco de deixar a cidade toda sem abastecimento de água. Então nós precisamos, em caráter urgente realmente, estar sanando esse problema, para que o problema que tem hoje de falta d'água não venha ainda mais a piorar. Então realmente nós temos um plano de urgência para isso, e principalmente já estamos trabalhando em busca de recursos para o nosso município, para que possamos definitivamente acabar com esse problema. Nós temos um município que atinge desde o turista até o nosso morador, onde nós temos pessoas que ficam até uma semana sem uma gota d'água, e estabelecimentos que acabam fechando as portas porque não tem como deixar o banheiro para uso dos seus usuários. Então é um problema de muitos anos. E como eu falei, os problemas estão aí para serem resolvidos. Nós talvez não vamos conseguir, eu tenho certeza disso, resolver tudo de uma vez. Mas tudo tem um começo. Para tudo tem que ser dado o primeiro passo. Para uma obra acabar, ela tem que começar. E não tenha dúvida, nós vamos começar com muita garra e com muita vontade para resolver mais esse problema que há anos aflige a população de Itatiaia. Certo. A última pergunta, candidato, vem da Vila Pinheiro. O que a população pode esperar do candidato se for eleito nas áreas de transporte e segurança? O que a população pode esperar na área de transporte e segurança? Na área de transporte, hoje nós sofremos muito com a péssima qualidade do transporte da nossa cidade, do transporte dos ônibus circulares, dos micro-ônibus, onde nessa interinidade eu já chamei a empresa responsável para que possamos já estar efetuando a troca de todos os ônibus e micro-ônibus, inclusive a ampliação dos horários. Hoje nós temos uma cidade que nós precisamos interligar tanto a área de Maromba, Maringá e dos Vales com Penedo e Itatiaia. Como é que nós vamos fazer isso se nós mesmos fortalecemos um transporte público eficiente para que a população possa de Itatiaia ir para Maromba, de Maromba vir para Itatiaia
de Penedo vir para Itatiaia. Hoje nós sofremos, a comunidade escolar sofre, né, com horário defasado do transporte, né, um espaço muito longo de tempo, né, entre um horário e outro, a má qualidade, como eu falei já, dos veículos, mas eu tenho convicção de que nós já chamamos a empresa e muito em breve, inclusive já me apresentou, né, a compra que já foi feita de novos micro-ônibus para circular na nossa cidade, e nós precisamos ampliar realmente as linhas circulares do nosso município. Nessa área de transporte, nós precisamos trabalhar para termos um transporte com a passagem mais reduzida possível valor e com transporte de graça. O transporte de graça não é uma promessa mirabolante, porque o que você, né, dentro da empresa fizer em caráter social para a nossa população, você ganha no comércio, você cria uma interação da nossa cidade. Por isso, quando eu falo que nós temos que valorizar, nós temos que dar a melhor condição de transporte para o nosso cidadão, de todas as localidades de Itatiaia, para que ele possa realmente ir para o centro da nossa cidade, possa comprar no comércio da nossa cidade, para que o morador de Penedo possa abrir suas contas bancárias nos bancos da cidade de Itatiaia, porque ele vai lá no banco, ele já vai tomar um cafezinho, ele já vai comprar outro produto, outro material. É dessa maneira que nós vamos fazer Itatiaia realmente crescer e alavancar ainda mais. E na área de segurança, o que a população pode esperar é realmente um trabalho muito intenso junto ao governo do estado para melhorarmos o quantitativo de policiais, para que possamos trabalhar para termos nas áreas centrais da cidade tudo que tem hoje de moderno em segurança, como monitoramento, tudo mais. Mas o principal para mim na segurança não são essas ações, é investir na educação, no esporte e na qualificação do nosso jovem. Para mim, polícia, ele te traz a sensação de segurança. Mas o que combate a violência, que vai trazer segurança para a cidade de Itatiaia, é investir no nosso jovem, que hoje, infelizmente, está sendo discriminado na nossa cidade. O nosso jovem precisa de qualificação, o nosso jovem precisa sentir a oportunidade realmente que ele terá de vislumbrar um futuro melhor para ele e para a sua família, né? Candidato, muito obrigada pela sua participação, boa sorte. Bom, amanhã nós damos sequência às nossas entrevistas com o candidato de Volta Redonda pelo PSTU, Isabel Fraga. Continue acompanhando as outras entrevistas, é o Diário do Vale na cobertura das eleições 2016.